Esse é o resumo completo da primeira temporada de Wandinha, onde vou falar sobre tudo o que acontece, explicando a história, apresentando os personagens, o que é esse monstro, como a Wandinha vai se envolver nessa história, passando por cada um dos episódios que estão cheios de mistérios. Já que a primeira parte da segunda temporada estreia agora no dia 6 de agosto e a segunda parte estreia no dia 3 de setembro. Por isso eu trouxe esse vídeo para ajudar vocês que não querem rever a temporada ou não têm tempo e que agora podem relembrar tudo o que aconteceu aqui comigo. E eu prometo que está bem legal, então peguem a pipoquinha, o refri e vamos pro vídeo. Wandinha, uma garota esquisita, sombria e gótica, vai ser mandada para estudar na escola nunca mais, já que não conseguia se adaptar em nenhuma outra escola comum. A última, por exemplo, ela foi expulsa após se vingar dos valentões, colocando piranhas famintas na piscina enquanto eles nadavam. Um detalhe curioso é que apesar do irmão da Wandinha não revelar quem tinha prendido ele no armário, ainda assim a Wandinha vai descobrir através de uma visão, essas que não eram comuns. A escola nunca mais tinha um detalhe peculiar, além de ter sido o mesmo internato de seus pais, que também são esquisitos e góticos. Era uma escola para todos os tipos de criaturas assustadoras, vampiros, lobisomens, sereias e até pessoas normais, só que ainda esquisitas o suficiente para estar ali, e muitas outras criaturas também. Chegando lá, ela descobre que vai ter que dividir o quarto junto de uma garota completamente diferente dela, alegre e colorida. A Enid, aparentemente uma lobisomem jovem que ainda não se transformara. Após os seus pais se despedirem, eles deixam uma mão que tem consciência própria para trás para vigiar a filha e não deixar ela fugir. Durante o primeiro dia, ela vai conhecer algumas pessoas. A Bianca, a garota mais popular da escola, que é uma sereia. Um garoto tímido, o Rowan, que a Wandinha vai defender ele por estar sendo atormentado pela Bianca. Aparentemente, teremos uma pequena rivalidade surgindo ali. Mas em seguida, após alguém empurrar uma gárgula em uma tentativa de acertar a Wandinha, Xavier, que já estava observando ela há um tempo, aparece conseguindo salvá-la. Ele revela que já a conhecia, apesar de ela não se lembrar de que um certo funeral ele tinha se trancado dentro de um caixão e a Wandinha o salvou. Inicialmente ele aparenta esconder alguma coisa. Mesmo a mãozinha tentando se esconder, Wandinha o descobre e convence ele a ajudar ela a fugir dali. Acontece que por conta do ocorrido com as piranhas, Wandinha teria que cumprir algumas sessões de terapia na cidade, e é ali, após uma conversa com a terapeuta, que ela vai tentar escapar, enquanto a diretora estaria esperando do lado de fora. Já na rua, ela vai ter uma visão de um acidente envolvendo o caminhoneiro ali, que por ter sido meio grosseiro com ela prefere não falar nada. Ela vai ir até uma cafeteria, pois precisava saber como chegar até a estação de trem, e lá ela vai conhecer o Tyler, que após a Wandinha ajudar ele, vai se oferecer para levar ela até a estação. Só que enquanto ela esperava pelo Tyler, um grupo de garotos vai importunar a Wandinha, essa que vai dar um sacode neles. Isso vai chamar a atenção do xerife, que é o pai do Tyler, e obviamente da diretora que estava por ali, que vai levar ela de volta para a escola. Mas antes disso, ela vai descobrir que o xerife odiava o seu pai. Durante a noite, a Wandinha vai descobrir que a Enid não podia se transformar, e isso podia prejudicar ela com sua família, e a Wandinha também se abre para ela, e as duas se entendem no final, criando um possível laço ali. Ela ainda queria fugir, e pede a ajuda da Enid. O Mãozinha vai até a casa do Tyler com uma mensagem da Wandinha para ele ligar para ela, e ela pede a ajuda dele, já que logo ocorreria um festival ali, que era obrigatório a presença dos alunos. E é assim que ele poderia ajudar ela, e como ele queria fugir também, ele topa. Já nesse festival, ela precisa criar uma distração para despistar a diretora, e logo em seguida sai junto do Tyler, que tinha conseguido para ela a ficha criminal do seu pai. Só que nessa hora, o Rowan vai esbarrar nela, e ela vai ter uma outra visão, um livro misterioso e o Rowan sendo morto por alguma coisa. Preocupada com o garoto, ela corre atrás dele, deixando o Tyler para trás, e vai tentar alertar ele do perigo. Só que aquilo era uma armadilha do Rowan, que atraíra ela até lá para usar a sua telecinese e tentar matar ela ali. Acontece que no passado a sua mãe tinha tido uma visão de uma garota que viria para destruir essa escola, e tinha feito esse desenho onde ela se parecia muito com a Wandinha. Ele então tentaria matar ela, mas uma criatura enorme e zoiuda vai aparecer e vai matar o Rowan, cumprindo com a visão da Wandinha, e a criatura vai fugir deixando-a ali. Aparentemente
Aparentemente, de volta em seu quarto, enquanto ela tenta entender o desenho, ela vai começar a achar a escola mais interessante e vai desistir de fugir. Vandinha tinha sido interrogada e omitiu a tentativa do Rowan de tentar matar ela. O problema é que ela alegou que ele tinha sido morto, mas ele logo vai aparecer ali, vivo, fazendo com que todos achassem a Vandinha mentirosa. Ela tem uma breve conversa com a diretora, que queria a verdade do que aconteceu. Essa que vai falar para ela saber sobre as suas visões. E por fim, a Vandinha vai descobrir que o Rowan seria expulso da escola, mas o motivo não é revelado. Ela decide procurar por ele para descobrir o que estava rolando antes dele partir, mas quando ela o encontra, ele se recusa a falar com ela. E assim, ele parte para a estação de trem. A Vandinha manda o Mãozinha seguir ele, mas ele desaparece quando entra no banheiro. Só que de lá tinha saído um senhor e em seguida vamos ver se transformando na diretora da escola. Aparentemente, ela era uma metamorfa, uma criatura capaz de mudar de forma. De volta na escola, a Vandinha vai pedir a ajuda da Enid, pois ela precisava distrair a diretora que estava vigiando ela o tempo todo, e assim ela poderia ir até a floresta investigar. Só que chegando lá, ela vai acabar se encontrando com o Tyler, que estava ali seguindo o seu pai, que também procurava por pistas. Só que quando ela encontra os óculos do Rowan quebrado, ela vai ter uma outra visão, dessa vez do passado, onde ela via o Rowan brigando com Xavier, e via novamente aquele livro misterioso, esse que ela tentaria encontrar na biblioteca, mas sem sucesso. No outro dia, haveria uma competição de barcos. Acontece que durante essa prova, a Vandinha vai ter uma nova visão, onde ela vai ver uma garota parecida com ela, e ela vai passar por esse lugar que aparentemente tinha a ver com essa garota. A competição se encerra com o grupo da Vandinha ganhando do grupo da Bianca. E durante a comemoração, ela vai encontrar uma estátua, essa que possui o mesmo símbolo do livro, e vai entender que ali tinha um enigma, que ao desvendá-lo durante a noite, ela vai encontrar uma passagem para uma sala secreta. E ali, finalmente, ela encontraria os livros que ela procurava. Mas nessa hora, um grupo de alunos idiotas que faziam parte de uma seita secreta vão encurralar ela ali. Essa seita que aparentemente até os pais da Vandinha fizeram parte no passado. Ela não tinha interesse nenhum nesse grupo, ela só queria o livro e ela dá o fora dali. No dia seguinte, outro evento na cidade aconteceria. E durante esse dia, a Vandinha vai questionar o Xavier sobre o desenho no livro que aparentemente ele já tinha visto, mas só descobre que ali com ela estava o fundador da cidade, esse que viveu durante um período de caça às bruxas liderada por ele. Ela decide investigar e com a ajuda do Tyler vai descobrir que na floresta tinha um antigo templo em ruínas e vai até lá com a Mãozinha e aconselha ela a tocar nas coisas para ver se ativa a sua visão. E quando ela achou que nada aconteceria, a visão vem. Ela vai ver essa garota que se parecia com ela e vai descobrir que ela é uma antepassada sua de 400 anos atrás e estava sendo perseguida por um grupo religioso, a acusando de bruxaria. Eles aprenderiam nesse templo, onde várias pessoas estavam acorrentadas, provavelmente o povo antigo dessa cidade, e colocariam fogo nesse templo. A garota consegue fugir, mas o fundador a encontra, só que nessa hora a visão dela acaba. Alguma coisa vai se aproximar dela e ela vai ver que é aquele monstro zoiudo. Ele foge e ela decide seguir ele, e é quando ela vê pelas pegadas que ele era um humano. E em seguida, Xavier aparece. Diz que a seguiu, pois sabia que ela iria até ali, e que descobrira que realmente o Rowan estava morto, pois ele tinha mandado uma mensagem falsa para ele que ele caiu. Ela então conta para ele que foi até ali por causa do livro, e conta o que viu. E aparentemente aquela visão tinha despertado um sentimento de medo na Vandinha, e que ela queria vingança pelo o que o fundador fizera ali. E é o que ela faz. Durante a apresentação, ela explode a estátua do fundador que estava sendo inaugurado naquele festival. Até esse momento da série, a Vandinha já entendeu que a pintura no quadro é sobre o futuro, as visões é sobre o passado, e aquele monstro um possível problema do presente que estava conectado de alguma forma, tanto com as visões quanto aquele desenho. E ela estaria tentando investigar e entender sobre cada uma dessas situações. A gente tem também o xerife que continua investigando para tentar entender o que é aquela criatura, se está envolvida com a escola ou não, já que desde sempre ele é contra aquela escola e as criaturas que vivem ali. E se ele puder usar isso contra a escola, ele vai fazer. E nos sobram também aqui o Xavier e o Tyler, que aparentemente escondem algo dela. Vandinha vai perceber que o Xavier tinha uma ferida estranha e decide seguir ele, e é quando encontra um local repleto de quadros, onde ele tinha pintado de diversas formas a criatura da floresta. Quando ela estava saindo dali, o Xavier a encontra, e para fugir do que aconteceu, ela finge que estava ali para convidá-lo para a festa que aconteceria naquela noite. E é óbvio, ele aceita. Vandinha opta por pedir a ajuda do xerife, mostrando algumas fotos que tirou dos desenhos do Xavier, sem
revelar que era dele. Ainda assim, não consegue muita coisa. O Tyler descobre que a Wandinha chamou o Xavier pra festa e fica muito chateado com ela. Por causa da Enid não gostar das fotos, das cenas do crime no quarto, Wandinha utiliza a colmeia para fazer suas investigações e lá, com a ajuda do Eugene, ela descobre um possível local onde a criatura vive, onde ela vai encontrar alguns restos da criatura que ela usaria para tentar conseguir analisar o DNA dela. Ela também volta no estúdio do Xavier para pegar o pano sujo de sangue, só que nessa hora o Xavier a encontra. Ela o questiona então se o monstro era ele, mas ele fala que estava tendo pesadelos com essa criatura e que o seu poder que era capaz de animar os desenhos que fizeram o machucado nele. E ele percebe então que ela já esteve ali, que convidara ele para a festa para disfarçar e não porque gostava dele, ficando furioso com a Wandinha. Mesmo assim, ela leva as provas pro xerife, pedindo para ele analisar se bate o DNA. E não gostando de sua ordem, ele ainda aceita fazer o exame. Já durante a noite, a Wandinha decide ficar de tocaia na caverna com o Eugene, mas o Mãozinha vai escrever uma carta pro Tyler se passando por ela. Esse que vai até ela achando que tinha recebido um convite, pegando ela de surpresa. Mesmo furiosa com a mão, ela veste o vestido roubado e vai pra festa com o Tyler. No meio do caminho, ela vai se encontrar com o Eugene e diz pra ele que a missão fora cancelada, e ele sai desapontado. Na festa, a Wandinha se encontraria com Xavier, que ficaria chateado com ela por estar ali com o Tyler. Enquanto isso, o Eugene decide ficar de olho mesmo assim na caverna. A Wandinha se empolga e dança, surpreendendo todo mundo no salão, e assim todos vão se juntando a ela. E claro que isso deixa o Xavier puto com ela, já que ele tinha revelado que o Tyler tinha sido babaca com ele, e mesmo assim ela estava dançando com ele. Enquanto isso, alguém se aproxima da caverna e explode ela enquanto o Eugene vigiava. Ele foge para tentar contar tudo para Wandinha. A Bianca e a Wandinha vão conversar. A sereia desabafa sobre não poder confiar no sentimento das pessoas, por causa do relacionamento dela com o Xavier que não dera certo, e invejava a Wandinha por não se importar com os outros. Já ela diz que gostaria de se importar mais com as pessoas. E de repente vai começar a sair tinta vermelha dos sprinkles de incêndio, que eu não vou mostrar mais cenas aqui para a plataforma não confundir com sangue de verdade. E bom, no meio dessa confusão que foi causada pelos valentões ali, a Wandinha vai ter uma visão com o Eugene sendo atacado. Ela corre até a floresta e aparentemente a criatura estava lá também. E quando ela estava prestes a alcançá-lo, a criatura chega antes e deixa o Eugene ali todo machucado e foge dali, enquanto a Wandinha vai ficar ali completamente em choque. Já no outro dia, vamos saber que o Eugene está em coma, e também seria o final de semana com os pais por perto, e isso inclui os da Wandinha. Acontece que o xerife já tinha demonstrado não gostar muito do pai dela, pois aparentemente no passado ele tinha sido inocentado por um crime onde o xerife ainda acredita que ele é o culpado. O problema é que o legista que faria o exame do DNA da criatura também estava envolvido no caso que inocentou o pai da Wandinha, então alguém forjou como se ele tivesse se matado para tirar o legista do caminho, e ainda criou uma motivação que envolvia o pai da Wandinha, como se ele fosse o culpado. E assim, o xerife vai conseguir levar o pai dela preso, por um crime que mais à frente a mãe da Wandinha vai assumir que ela que cometera, só que o pai dela assumira a culpa. Acontece que através de uma visão, alguns detalhes contados pela mãe e um passeio no cemitério, Wandinha vai descobrir que o cara que a mãe dela matou estava envenenado e que queria envenenar a escola inteira. Wandinha descobre que o prefeito tinha encobrido uma tentativa de assassinato e vai acabar chantageando ele, assim conseguindo libertar o pai. Ainda no final do dia, quando a Wandinha vai estar olhando o prontuário que estava com sua mãe, ela vai descobrir que a diretora era uma metamorfa e vai confrontar ela, sabendo que ela que tinha se transformado no Rowan. Mas isso não vai levar a nada, já que os pais do Rowan e ela sabiam que era melhor ocultar o caso das autoridades, já que o filho tentara matar a Wandinha 2 vezes. Em seguida, alguém vai colocar fogo no jardim, deixando escrito um recado de que iria chover fogo. Ainda naquela noite, a Enid, junto de uma galera, e o Xavier vão preparar uma surpresa de aniversário para Wandinha em uma cripta. Só que antes disso, ela estava tentando contactar o espírito de sua ancestral, a Good, sem sucesso. Só que nessa cripta, ela vai encontrar o túmulo da Good, e ao tocá-lo vai ter mais uma visão. E assim, ela vai encontrar a Good, pedindo a ajuda dela para controlar os poderes. Ela revela um local, que era uma mansão, onde teria a chave para ela conseguir as suas respostas. Essa que ela vai investigar para encontrar e descobrir onde fica. Só que durante esse caminho, ela vai se deparar com o prefeito que tinha uma informação importante para levar para o xerife, mas ele vai ser impedido por um carro. A Wandinha vai descobrir com a ajuda do Xavier onde fica esse lugar que ela viu. E por causa do acidente com o prefeito, a escola ficaria trancada, impedindo a saída dos
alunos. Nisso, a Wandinha vai precisar sair escondida, junto da Enid e do Tyler, e vão até essa mansão. Lá ela encontra o mesmo carro que for usado contra o prefeito. Os três então se separam, e o Tyler vai ser aparentemente atacado pelo monstro zoiudo, esse que vai correr atrás delas, e elas vão se esconder no porão, onde está cheio de restos mortais que o monstro estava recolhendo de suas vítimas. Elas saem dali, mas voltam para resgatar o Tyler, e o Xavier também aparece nessa hora. Eles voltam para casa do Tyler, que estava ferido, e nessa hora o xerife aparece e fica bravo com a Wandinha, culpando ela pelo filho estar machucado. De volta na escola, ela quase seria expulsa, mas revela o desenho que a mãe do Rowan fizera e que ela estava tentando salvar a escola. O problema é que a Enid fica furiosa com a Wandinha e decide sair do quarto delas, deixando-a ali, sozinha. E pela primeira vez na vida, isso não era algo bom. Antes delas saírem da mansão, ela tinha pego uma caixinha de música e descobre que nela tinham várias fotos dela, pois aparentemente alguém a estava vigiando. Antes da noite acabar, o assassino vai até o hospital e vai desligar as máquinas que mantinha vivo o prefeito. Durante o funeral do prefeito, a Wandinha vai refletir sobre o fato de alguém tentar acalar ele, pois ele sabia demais. Podia ser a mesma pessoa que estava envolvido no caso que ela estava investigando. E nessa hora, ela vai perceber que alguém estava vigiando ali no meio das árvores. E seguindo essa pessoa, ela vai descobrir que era o seu tio, o Chico, que foi até lá por causa do pai dela, que contara o que estava acontecendo. Ela vai levá-lo até onde guardava suas provas e evidências e mostra o desenho do monstro para ele, que reconhece na hora ser um Hyde. Ele vai falar que eles eram raros e poderiam conseguir informações sobre ele na biblioteca secreta. Só que lá, ela vai se encontrar com o Xavier, que era membro desse clube, e ele vai tentar se aproximar da Wandinha, que vai acabar revelando suas suspeitas em cima dele, já que ele estava sempre perto do local onde a criatura estava, desenhava frequentemente o monstro, sendo que aparentemente o Xavier só queria ajudar ela desde o começo. E ele vai se irritar e vai sair dali. O tio Chico aparece logo em seguida e eles vão até um cofre e com a ajuda da mãozinha, eles conseguem o diário. Ela vai descobrir que esse monstro não age sozinho, e sim por influência de alguém. Ela ainda suspeita do Xavier e decide seguir ele, e vai chegar a ver ele se aproximando da terapeuta, levantando suas suspeitas para ela também, já que o monstro só poderia ser acordado através de hipnose. E enquanto ela lia sobre isso na cafeteria, o Tyler vai se aproximar e vai ver o que ela estava fazendo, mas logo os dois vão ser interrompidos pelo xerife. Ele convida ela novamente para um encontro e ela vai aceitar por se sentir culpada pelo que aconteceu com ele. E antes de sair, pede pro Mãozinha ficar de olho em seu diário. Durante o encontro, o Tyler vai admitir que gosta da Wandinha e que queria algo a mais com ela. Essa que reluta, mas quase beija ele, já que novamente o xerife vai aparecer. Esse que estava investigando os rastros do tio Chico, que parecia ser um suspeito. De volta no seu quarto, ela vai encontrá-lo todo revirado e vai ver que o seu diário tinha sumido, mas o pior era a situação do Mãozinha, que tinha sido preso com uma faca cravada no meio dele. Wandinha, desesperada, pega ele e o leva até o tio, que dormia lá na colmeia. Ele tenta reanimá-lo, mas sem sucesso. Só que, após insistir bastante, finalmente ele consegue. Mesmo sem saber quem fizera isso, ela promete se vingar da forma mais cruel possível. Após ver que o Mãozinha não sofria mais risco de vida, a Wandinha revela pro tio que o xerife estava atrás dele, por isso ele precisava ir embora. E os dois se despedem. Ela fala com a diretora, que demonstra não se importar com o ocorrido, e em seguida, a Bianca vai chamar a Wandinha até a sala secreta, onde ela e o seu amigo, o filho do prefeito, vão entregar documentos sobre a mansão que ela vai descobrir que alguém tinha comprado recentemente, e ela vai associar com a terapeuta, que aparentemente era herdeira dessa família que ela estava investigando. Então a Wandinha vai até o consultório dela e revela que sabe o seu segredo e que foi ela quem matou o prefeito. Vai falar também do monstro e que sabe que era o Xavier. A terapeuta não entende o que está acontecendo e ameaça a Wandinha e diz que ela está louca. E assim a Wandinha vai embora. Mas em seguida, enquanto a doutora estava ligando para a diretora, o monstro vai aparecer em seu consultório e vai matá-la. Wandinha, revoltada com o que acontecera, decide botar um fim nessa história indo até o galpão do Xavier e vai esperar por ele ali. Ela vai acusar ele por ter atacado o Mãozinha, só que ele nega que esteve lá, mas aparentemente ele tinha pintado o rosto da doutora. E a Wandinha vai encontrar mais um monte de coisas suspeitas ali, e aparentemente ele dissera que não pertencia a ele. Só que nessa hora o xerife já tinha chegado, surpreendendo o Xavier e o levando preso. Finalmente, acreditando que
tudo estava acabado, Vandinha e Enid voltam a se falar, e a Vandinha decide que daria uma chance ao Tyler, indo ao seu encontro na cafeteria. Os dois vão conversar e ele vai admitir que gosta muito dela, e ela, relutando muito, decide que iria beijá-lo. Só que ela vai ter mais uma de suas visões e vai ver a doutora quando ela foi atacada, e vai ver que na verdade o monstro era o Tyler e não o Xavier. Ela então fica assustada e dá o fora dali. Um tempo depois, Vandinha vai enganar o Tyler, fingindo que queria se encontrar com ele, mas era uma armadilha, onde após revelar que sabia sobre ele e sobre como ele manipulou toda a situação, com a ajuda da Bianca e mais alguns amigos, ela vai acorrentá-lo. Seu plano era torturá-lo, mas seus colegas não concordam com isso e decidem abandonar, mas ela continua ali. Só que eles denunciariam ela para a diretora, que vai chamar o xerife. Ela não vai conseguir nada do Tyler, mesmo torturando ele, dando tempo suficiente do xerife chegar e ver ela torturando o seu filho, e vai levar ela para a delegacia. Ele não prestaria queixa em troca de que ela fosse expulsa. E quando ela estivesse deixando o local, o Tyler ainda se aproximaria dela e admitiria o que fez e que algo pior estava por vir. Já na escola, a diretora vai brigar com ela e ela seria expulsa, mesmo com a Vandinha tentando convencer ela sobre a verdade. Ela vai se infiltrar na delegacia e vai tentar pedir ajuda ao Xavier, mas ele vai estar muito puto com ela e vai recusar, mandando ela ir embora. Já perto de ir embora, a Vandinha vai se despedir da Enid e depois da Bianca e sua professora, a Merle. Só que antes dela partir, ela vai se despedir do Eugene, que tinha acabado de acordar do coma, e através dele ela vai descobrir que na verdade não era a terapeuta que estava controlando o Hyde, e sim uma pessoa de botas vermelhas, como ele vira na noite da festa. E ela vai associar na mesma hora com a Merle, então tudo o que ela pensou sobre a doutora se aplicava na professora, e que a Merle mandara matar a terapeuta porque ela estava prestes a descobrir a verdade sobre o Tyler. Vandinha então vai até ela e revela que sabia de tudo, e quando ela nega as acusações, Vandinha mostra que o Tyler estava com ela e que ele admitira toda a verdade, e ela então admite o que fez e vai mandar o Tyler atacar a Vandinha, mas ele não obedece, já que na verdade não era o Tyler, e sim a diretora, que era a metamorfa, e se transformara no Tyler e escutara tudo. Só que nessa hora a professora ataca a diretora e vai envenenar ela ali, e em seguida nocauteia a Vandinha. Mãozinha viu tudo e corre para avisar a Enid. Já a Vandinha vai acordar em uma cripta amarrada e vai encontrar a Merle e o Tyler. Ela revela que herdou o ódio de sua família pela escola Nunca Mais e queria acabar com aquele lugar, e seu plano era usar o Tyler para conseguir partes humanas para um ritual onde ela queria trazer de volta o seu ancestral, o fundador da cidade que tinha sido morto pela ancestral da Vandinha, a Good, e ela era a peça principal para esse ritual. Por isso que o Rowan disse que a chegada dela ali significava a ruína da escola. Após usar o sangue dela, o ritual acontece e uma força reage sobre o túmulo, e dali vai se erguer o fundador, que vai ir até a Vandinha e vai esfaquear ela, deixando-a ali para morrer. Na escola, o grupo de alunos vai se juntar e decide tirar os outros alunos dali, enquanto a Enid e o Mãozinha vão ir atrás da Vandinha. Antes da Vandinha morrer, o espírito da Good revela que pode curá-la, mas isso faria ela desaparecer para sempre. E a Vandinha teria apenas uma chance de acabar com o fundador, que era desferindo um golpe em seu coração. No meio do caminho, a Enid vai começar a se transformar em um lobisomem, e mesmo assim vai continuar atrás da Vandinha. Vai ser surpreendida pelo Tyler, que vai se transformar e atacar ela ali. A Enid chega a tempo e os dois monstros começam a lutar. O fundador já estava na escola e com o seu cajado estava atacando os alunos, colocando fogo em todo lugar. O xerife que transportava o Xavier recebera um chamado de emergência mais cedo e estava a caminho da escola. Ele vai seguir para a floresta, deixando o Xavier no carro, que um pouco depois vai ser solto pelo Mãozinha. O xerife se encontra com os monstros lutando e vai atirar no filho, descobrindo quem realmente ele era. E a Enid vai se aproveitar e vai conseguir vencer o Hyde. E assim os dois vão voltar à sua forma normal, com o Tyler todo machucado. Na escola, a Vandinha vai surpreender o fundador e eles vão começar a lutar. O Xavier se junta na briga, ajudando a Vandinha, e vai se deixar ser atingida para salvar ele. A luta dos dois continua, mas a espada da Vandinha se quebra, dando chance do fundador de acabar com a Vandinha. Só que nessa hora, a Bianca vai desferir um golpe nele, distraindo-o a tempo da Vandinha desferir um golpe em seu coração. E assim, o fundador seria completamente consumido e destruído. Só que nessa hora, a Mailer aparece apontando uma arma para a Vandinha, mas o Eugene aparece a tempo com um enxame de abelhas muito bem treinadas e consegue conter a Miller tempo o suficiente para a Vandinha
nocautear ela, e assim encerrando a noite com o encontro da Enid e a Wandinha no meio dos alunos, e as duas se abraçando. No outro dia, as duas lamentam a morte da diretora, e aparentemente o restante do semestre seria cancelado, então as aulas se encerrariam. Ela aproveita para agradecer a Bianca pela ajuda, e aproveita também para se despedir do Xavier, esse que vai dar a ela um celular, já com seu número salvo. Só que no meio do caminho para casa, a Wandinha vai receber algumas mensagens e vai descobrir que alguém ainda estava de olho nela. E ela entendendo que ainda tinha muito mistério para se resolver na escola de Nunca Mais. Finalizando com a cena do Tyler sendo levado todo acorrentado enquanto tenta se transformar. E assim eu finalizo o resumo da primeira temporada de Wandinha. Tentei contar o máximo de detalhe possível, focando nos mais importantes. Tudo isso para ajudar vocês a se prepararem para essa nova temporada, que promete ser muito boa. Parece que agora a série vai abordar uma dinâmica de investigação envolvendo um serial killer, que a Wandinha vai estar bem interessada para saber quem é, pois esse cara vai estar ameaçando a Enid. E obviamente vai ter vídeo aqui no canal falando sobre essa temporada assim que ela lançar, a gente vai comentar, sabe, tudo o que acontece, a gente vai explicar as coisas que acontecem ali e quem sabe até fazer teoria para as próximas partes. Então, para não perder esse vídeo e os próximos, convido vocês a se inscrever aqui no canal, pois além de Wandinha, estou sempre falando sobre séries aqui, estou falando bastante sobre Stranger Things, vou falar também sobre Percy Jackson, Invocação do Mal, a série do Pennywise e muitas outras coisas. Pode ser que alguma dessas interessem vocês. Então, não percam a oportunidade de me seguir. Aproveitem também, curtam esse vídeo, pois assim vocês me ajudam bastante e assim eu sei que vocês estão gostando também do meu trabalho. E se tiver alguma coisa que vocês gostariam de comentar, seja algum detalhe sobre o vídeo, alguma coisa que vocês querem falar pra mim, ou algo que vocês não entendeu ou não concordam, deixa aqui nos comentários, pois eu estarei lendo todos, tá bom? Aproveita e compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de séries, que gosta de Wandinha, que também não vai ter tempo de assistir a temporada, ou que você quer que conheça essa série, que ela é realmente muito boa. E assistindo agora de novo pra fazer esse vídeo, eu percebi que vale a pena e é legalzinha. Aproveita também e me siga em minhas redes sociais, lá eu estou sempre falando com vocês, comentando o que eu estou fazendo, o que eu estou assistindo, interagindo com as pessoas e assim a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, beijão e tchau!